Hoje eu quero conversar com você sobre a ilusão dos simulados que ninguém te conta. O que eu percebo na minha prática com os mentorados é que o simulado ele tem se tornado uma ferramenta que, na maioria das vezes, tem mais atrapalhado do que ajudado. E qual que é o problema do simulado? O problema do simulado é que quando a gente faz pelo motivo errado, ou seja, eu faço o simulado muito mais baseado na emoção do que na razão, ou seja, eu quero de algum modo, eu estou um pouco inseguro, estou um pouco ansioso e quero que o simulado me dê essa resposta, e ele não vai te dar essa resposta. Pode até te ajudar um pouco, mas aquele afago no seu ego, mas isso é uma ilusão. Ou a gente interpreta o resultado de uma forma errada, né? A gente toma aquele resultado como, de certo modo, um atestado. Ou se eu estou fazendo uma boa preparação ou não estou fazendo uma boa preparação, se eu tenho, entende? Também não é tão bom assim nesse sentido. Então eu quero te mostrar como que a gente utiliza ele, como que a gente ataca esses problemas aqui e te explicar com mais detalhes para você entender essa situação. Então, por que é uma ilusão, né? Por que é uma ilusão a questão do simulado? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem quando a gente fala do simulado é a gente tem uma amostragem muito pequena diante de todo o conteúdo que você tem que ver. Então vamos pensar um pouco lá. A gente tem fazer um gráfico aqui, né? Então, de um lado você tem o edital com um mundo de matérias. Vamos pensar que esse quadrado aqui é todo o seu edital. Por outro lado, você tem o simulado. Então, o simulado, fatalmente, ele vai cobrar uma pequena parcela da matéria, normal. É muito difícil você cobrar todo o conteúdo, né? Só que qual que é o problema disso? Pode ser que, poxa, justamente naquele simulado, você tenha estudado muito, mas naquele simulado não caiu aquilo que você estudou. Da mesma forma que pode acontecer na prova, mas no simulado. Então aqui já explica um pouco por que é aquela ideia de eu tomar o resultado como simulado não é tão boa assim. Por quê? Pode ser que justamente aquele ponto que você ainda não estudou foi o que o professor resolveu cobrar no simulado. E pode ser que na prova seja totalmente diferente, entende? Então você toma um resultado que pode ser que nem se repita na prova e acaba sofrendo por antecedência, né? E aí qual que é o problema quando isso acontece, né? Quando a gente faz o simulado buscando muito mais afagar o nosso ego, muito mais por vaidade, orgulho, vamos dizer assim, do que do ponto de vista racional e por aprendizado. E a gente fica sempre nessa busca, né? Aí você estuda um pouquinho, faz outro simulado, estuda um pouquinho, faz outro simulado. E às vezes você não está sendo guiado pelo seu aprendizado, pelo seu crescimento. É muito mais por essa sensação, por um sentimento de que, poxa, não, agora sim deu certo. E, na verdade, só é uma ilusão, tá? Por conta disso, porque a amostragem é pequena, pode ser que o que está no simulado é justamente aquilo que você não estudou ainda, pode ser que o que está aqui no simulado e a prova não tenha nenhuma relação, então pode ser que você estudou isso aqui no simulado, na prova, vou colocar na prova, né? Simulado cai uma coisa, vamos mudar aqui a cor para ficar mais diferente. Okay. Sei lá, o simulado cobrou isso aqui, a prova cobra isso aqui. Entende? Então, assim, não dá para a gente ter muito como parâmetro o resultado do simulado por conta disso, por conta dessas variáveis, né? E aí é claro, né, que a gente pode ter simulados que tenham mais a cara da prova e menos a cara da prova, que é o segundo fator que eu vou falar agora. Mas o que eu já quero te trazer aqui é justamente mostrando que, diante da imensidão de conteúdo que você tem, o simulado não é a ferramenta mais adequada para te dizer se você está no caminho certo ou não está no caminho certo, principalmente quando a gente tem provas, né, e não tem muito histórico. Então pensa comigo, vamos pegar um cenário utópico, no qual você tem uma prova que nunca foi feita antes por um órgão novo, por uma banca que faz a primeira prova. Você não tem histórico, não tem como você saber como vai ser aquela prova. Então fica difícil, esse simulado ele fica muito longe da realidade. Por outro lado, se você pega uma prova, por exemplo, Sebrasp, vamos pegar a prova para diplomacia, que é uma prova que praticamente todo ano tem, e são bancas, tem mais ou menos estabilizado, vamos dizer assim, né? A mesma banca, um formato, teve mudanças há alguns anos atrás, mas tende a manter o mesmo formato. Então você tem mais elementos para fazer um simulado que seja cada vez mais parecido com a prova, entende? Então o simulado ele é muito dependente tanto do histórico prévio da banca e da experiência dos professores que elaboram. Então, quanto mais histórico eu tenho, quanto mais experiente o professor, melhor tende a ser o simulado.
tá? Melhor tende a ser o simulado. Então tenha muito cuidado para não assumir esse resultado do simulado como uma ferramenta, né, que realmente vai te trazer isso. Então, geralmente, eu estava falando isso hoje, né? Esse vídeo foi motivado por um áudio que eu mandei para a mentorada. Na verdade, ela não estava nem fazendo o simulado, ela estava resolvendo provas anteriores. Só que as provas anteriores estavam muito fora do planejamento dela, né? Uma prova anterior que estava fora do planejamento dela e que não ia auxiliar tanto assim. E a gente conversando, a gente via que muitas vezes aquilo não era mais uma busca de ter uma resposta para saber se estava no caminho certo ou não. Então, às vezes, a gente tem essa tendência, quando está estudando para concurso, de querer uma resposta rápida, né? Pô, será que eu estou evoluindo? Será que eu não estou evoluindo? E aí a gente acaba buscando um atalho, seja um simulado, seja uma prova, né? Resolvendo uma prova para saber, não, deixa eu ver se tá. E isso acaba sendo, de certo modo, uma ilusão. Então, qual que é o melhor caminho, né, para poder fazer? Então, qual que é o papel do simulado? Eu costumo falar, por exemplo, no Revolucionários e explicar essa ideia. Para quem não sabe, Revolucionários é minha mentoria, onde eu te ajudo a evoluir em 4 pilares: método, material, foco e rotina. O meu objetivo é colocar, né, fazer com que o seu esforço resulte em evolução, né, para que você tenha clareza do que tem que fazer e, como consequência, você fique mais perto da sua aprovação. Esse é o meu objetivo com Revolucionários. Lá a gente faz o acompanhamento para entender, né, qual que é o seu momento, que ajustes que precisam ser feitos, acompanhe o seu diário, acompanhe estatísticas de questões, enfim. Né, se você quiser colocar a sua trajetória, né, no rumo da aprovação, clica aqui abaixo e saiba mais sobre Revolucionários, tá bom? Mas é muito o que eu costumo falar e explicar. Então, qual que é o papel do simulado? O simulado, ele tem um papel muito de treinar o dia da prova. Ou seja, poxa, será que eu consigo ficar, sei lá, 4 horas fazendo uma prova? Então eu vou lá, tiro o final de semana, vou ficar 4 horas fazendo aquela prova para me ver, para me pegar um ritmo de prova. Vamos supor que você nunca tenha feito prova antes. E você queira saber, poxa, deixa eu ver se eu consigo ficar ali 2, 3 horas sentado, fazendo uma prova, resolvendo uma prova. Então, a ideia é justamente essa, né? Você ter um cenário próximo da prova. Ou então ter como, de certo modo, um formato de prova. Por exemplo, recentemente a gente teve um CNU, foi um concurso inédito, então o simulado também te ajudava um pouco a ter mais ou menos uma cara. Mas o que é importante do simulado? O que é o segredo do simulado? Você não levar muito a sério o resultado. Nem se você vá muito bem no simulado, então às vezes é muito comum, às vezes a pessoa vai muito bem no simulado e acha que já está. Não significa nada desse ponto de vista, porque pelo mesmo fator que eu falei acima. Nem quando você vai muito bem, nem quando você vai muito mal. O objetivo do simulado é você focar no aprendizado. No aprendizado, ou seja, fiz a prova, o que eu posso tirar de aprendizado dessa prova aqui? Poxa, o que eu acertei, o que eu errei, o que eu fiquei na dúvida, como que eu posso melhorar o meu estudo? Mas entendendo como uma ferramenta complementar. Ela é uma ferramenta complementar à sua resolução de questões, à sua revisão, e é até de certo modo opcional. Não é uma ferramenta, né? Às vezes as pessoas utilizam como estratégia principal, mas eu não adoto. Tanto que na minha trajetória eu nunca fiz simulado na vida. Nunca fiz simulado assim. Focava em resolver questões, mas nunca fiz. Então ele é um aspecto que você pode utilizar, mas eu penso ele muito, a minha sugestão é muito como estratégia complementar. Você tem lá aquele básico de teoria, questões, revisão, que você está rodando ali e evoluindo no seu conteúdo, e aí esporadicamente você fala, poxa, deixa eu ver aqui, fazer um simulado para testar como é que tá. Porque o melhor, assim, o que a gente tem de mais próximo da prova são as questões. As questões já feitas por aquela banca. Não é um simulado. Porque o simulado ele pode, às vezes, estar muito longe, às vezes o nível de dificuldade é muito diferente, né? Tanto que não é incomum. Às vezes a pessoa vai mal no simulado, vai bem na prova. Às vezes vai bem no simulado, vai mal na prova. Enfim, não tem necessariamente uma relação. Então, qual que é a ideia? Então, como é que você faz, como é que você aproveita um simulado, né? Então, primeiro, identificar os erros. Causa dos erros. E por que eu errei essa questão? Eu errei por falta de atenção. É comum, porque, por exemplo, você não está acostumado a fazer prova, às vezes você, né, não consegue ficar atento por muito tempo, foi falta de atenção, foi problema de interpretação, foi alguma lacuna de aprendizagem, ou seja, foi cobrado algo que eu não estudei ainda, ou foi cobrado algo que eu estudei de uma forma diferente, né? Então você tem que identificar, né? Porque, por exemplo, se você percebe que você está
foi falta de atenção, talvez você tenha que controlar melhor, né, as pausas durante a sua prova. Talvez seja interessante você, né, fazer algumas pausas estratégicas. Eu costumava fazer isso assim, né, eu ia controlando ali mais ou menos o tempo, né, fazia um bloco de questões, dava uma parada, respirava um pouco, voltava, fazia de novo. Então, para você identificar o seu ritmo de prova, né, isso pode variar também a depender de qual banca que você vai fazer. FGV tende a ser uma banca mais cansativa, Sebrasp menos, e aí você... O simulado serve justamente para isso. Esse é o propósito do simulado, né? Você entender como você se comporta na situação, né? Simular o dia da prova, ou seja, como que você vai se comportar no dia da prova e, de quebra, você pode retirar alguns aprendizados. Mas o mais importante, né, quando a gente fala dos aprendizados, é identificar esses erros, o que você tem com dificuldade e, eventualmente, estudar, né, algum conteúdo que você tenha dificuldade, incluir esse conteúdo na sua revisão para você realmente aprender aquele conteúdo. Então, esse é o real, assim, eu acredito que seja o papel mais adequado para o simulado. Mas o que a gente faz? Então, por exemplo, né, se não é o simulado, que ferramenta que é mais interessante? O que é o cenário ideal? O cenário ideal é encarar a realidade e não se iludir. O que isso significa na prática, né? Opa, pera aí, garoto. Tá. O que eu falei? O simulado ele está mais longe da... Então, se a gente for pensar assim, dia da prova, o que é mais parecido com o dia da prova que eu vou ter? Né? Você vai ter mais parecido com o dia da prova. Basicamente, são provas anteriores relacionadas, criadas pela mesma banca. A tendência é ser parecida. Então, por exemplo, vamos pegar um caso do Enem, que foge de concursos públicos, mas é um exemplo. As provas tendem a ter um jeitão parecido ao longo do tempo. Então, o mais próximo que você tem da realidade são as provas anteriores, são as questões que aquela banca já elaborou para aquela área, né? Então, por exemplo, vamos fazer caso agora do TCU, pegando provas anteriores do TCU ou da Sebrasp, que tem um certo nível de dificuldade. Então, aquilo ali é o que você tem mais próximo. O que eu já percebi, né, pela experiência, é que quanto mais questões você resolve, né, uma resolução massiva de questões, com o objetivo de identificar lacunas de aprendizagem, aprofundar em conteúdos que você já domina, maior a noção você tem no dia da sua prova. Recentemente tive um caso mesmo pro Enem, e a gente tem percebido muito isso. É claro, não dá para você fazer um cara, né, igual, mas quanto mais se resolve, mais tende aquele que você faz no seu dia a dia de estudos tende a se replicar no dia da prova. Então a gente percebe que é mais próximo, né? Por quê? Porque quando você faz uma resolução massiva de questões, você tem uma abrangência maior com uma quantidade mais significativa. Então, a gente resolve aquele problema do simulado e você tem uma amostragem muito pequena, né? Então, no caso das questões, a gente consegue, né? Então, vou pegar aqui esse quadrinho aqui, né? Então, quando a gente fala de uma resolução massiva de questões, né? Então você consegue pegar aqui numa resolução massiva de questões. Então vamos colocar aqui, né, só para dar um exemplo aqui. Diminuir aqui e tal. Diferente do simulado, quando a gente fala de questões, você consegue dar uma abrangência maior. Então, se você tem tudo isso aqui no edital, por meio de questões, muitas vezes você consegue cobrir quase todo o edital. Você consegue ver pelo menos todos os tópicos do edital. Então, você consegue fazer isso aqui. Ou até próximo, né, do edital. Então, você tende a ter algo mais próximo da realidade e não ficar iludido. Você vai ter, às vezes, chega a ser um pouco desconfortável, porque você às vezes imaginava ir melhor em uma matéria, mas na hora que você começa a resolver as questões, você vê que não estava tão bem assim. Por outro lado, também, você às vezes pensava que estava ruim na matéria, mas na hora que você resolve as questões, você vê que está bem. Então, você montar cadernos de acordo com o nível de dificuldade da sua prova, de acordo com a sua área, de acordo com a sua banca, e fazer uma resolução massiva, quando eu falo aqui, né, de às vezes centenas de questões, né, rodar os cadernos tanto por matérias, tanto matérias e como os tópicos dentro dessas matérias, isso te dá um melhor feedback do que simplesmente fazer um simulado. Então, essa resolução massiva vai te indicar se você está no caminho ou não. E entendendo que quando a gente está falando de resolver questões de forma massiva, é ao longo de meses, né? Vários meses. Então, assim, também não dá para você resolver muitas questões no curto intervalo de tempo e já querer ter um feedback. Quanto mais tempo você tem
né? E ao longo do tempo, então, por exemplo, 6 meses é um bom parâmetro, já dá para você ter uma ideia legal, já dá para você ter falar, opa, deixa eu ver como é que eu estou aqui. Já vai ter um bom painel, rodando as matérias, né, focado na sua área, bem ajustadinho, né? E aí, além de você fazer isso, você vai fazendo simulados esporadicamente. Aí você pode até fazer um simulado esporadicamente, né? A cada 6 meses que eu já estudei, eu faço de repente um simulado. Mas só que o que, que vai acontecer? Na prática, você vai perceber que você vai estar fazendo muito melhor do que o simulado, você vai estar fazendo as suas provas. E você vai ter um feedback da realidade, realmente do que a banca cobra, de como que é a realidade. E aí você vai evoluindo de acordo com aquilo que a sua banca cobra. Entende? Então, se a gente fosse para resumir aqui a questão que é uma coisa importante, não só de simulados, mas assim, a todo momento, quando a gente está estudando para concurso, a gente tem que tomar um cuidado de não fugir da realidade. Ou seja, não fazer, em vez de fazer aquilo que se deve, você acabar fazendo aquilo que é ou mais confortável ou aquilo que te, de repente, alimenta mais a tua vaidade, mais o teu orgulho, né? Ou seja, você não é guiado pela razão, né? Pela evolução, pelo aprendizado. Você acaba sendo guiado ou pela preguiça, muitas vezes, aquilo que é mais confortável, não o que eu devo, mas o que eu gostaria de fazer, né? O que eu quero fazer, não é o que eu devo fazer, e você acaba sendo guiado muito mais pela preguiça ou pela soberba, né? Essa ideia do orgulho, do ego. A gente tem que dar todo cuidado, atento com essas decisões que a gente toma, para estar sempre voltando mais no nosso lado racional e menos no nosso lado emocional. Claro, a emoção sempre vai estar em jogo. Estudar para concurso é uma montanha-russa de emoções, é normal que muitas vezes, principalmente em momentos que você estiver um pouco mais vulnerável, né, num pós-prova, ou às vezes outras circunstâncias da vida, você está um pouco mais cansado, é normal que você acabe tentando procurar algum atalho, né, um jeito mais fácil de estudar. Só que isso acaba atrapalhando muito mais do que te ajudando. Então, sempre ter esse cuidado, né, para ser mais racional, fazer aquilo que deve ser feito, cumprir o seu dever, para você evoluir cada vez mais no seu estudo. E nesse sentido, eu sugiro você assistir justamente o vídeo Como Estudar por Questões, porque aí você vai entender como que você monta esses cadernos. Lá eu explico mais, né, sobre como estudar por questões. Eu acredito que é uma alternativa mais interessante para você do que o simulado, por exemplo. Na verdade, pode ser o pilar principal da sua estratégia de estudos. Então, sugiro que você já clique aqui, assista esse vídeo que eu vou indicar para você. E é isso. Espero que esse conteúdo seja útil para você. E não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.